meus amores, Dona Alice tá aqui com a gente e nós vamos falar hoje sobre sprints, a ferramenta tão esperada. Vamos aproveitar esses pequenos minutinhos aqui do começo, enviar isso aqui para algumas pessoas que eu sei que estão esperando ansiosamente por esta ferramenta. A gente já fez uma live dessa que foi muito legal e hoje eu prometo que a live vai ser curtinha, mais relaxada, pra gente discutir especialmente como que as sprints cabem na nossa vida. Como hoje é um sábado, o assunto vai ser bem bacana. Então deixa eu colocar aqui a fotinho oficial das sprints. Vou dar só mais uns minutinhos pro pessoal entrar. Pra quem tiver curiosidade também, tem um livro super famoso das sprints, eu não sei se dá pra ver, que é um livro meio que oficial do Google. O método, assim, toda vez que um método é desenvolvido, ele acaba sendo refinado por várias pessoas, diferenciado e tudo mais. Só que a sprint, ela é curiosamente assim, ela casou bem com aquilo que ela propõe. Então não tem muita variação dessa ferramenta. E aí esse livro acabou ficando bem famoso, ele é um livro até barato, ele custa acho que uns 30, 35 reais e vale a pena. Tem muitos cases bacanas, qualquer dia eu faço um resumo desses cases. Eu acho que é uma coisa bacana da gente fazer, porque vale bem a pena para entender realmente o que a sprint pode fazer, assim, tipo, qual a dimensão que tudo isso pode tomar. Então eu vou começar aqui nessas ferramentas, e à medida que o pessoal for entrando, eu dou uma voltada aí para todo mundo ficar bem inteirado. Tecnicamente, a sprint começou da vontade de um homem em entender a produtividade do nosso tempo. Vou colocar umas aspas aqui, porque, assim, estamos passando por uma transição. Então é bem delicado. A gente estava numa discussão esses dias, vou fazer um parênteses aqui usando esses primeiros minutinhos. Surgiu uma nova sigla aí, né, já, de mundo que não é mais VUCA, é BUNNY, enfim, a gente estava conversando sobre isso, um dos meninos aqui do grupo trouxe esse assunto. Então ele fala bastante sobre o mundo agora caótico, realmente, enfim, e as decisões de causa e efeito que estão cada vez mais elásticas. Eu falei bastante sobre isso na primeira live. E como a gente tem que dar respostas mais automáticas, se desvencilhar bastante da questão dos erros. Então, tipo assim, errou, e toca pra frente, vamos, né, aprender aí a errar mais rápido, enfim, a responder mais rápido. Porque os planejamentos estão cada vez mais difíceis. Agora veja, quem fez planejamento para 2020, né? A pessoa, ela se organizou toda, organizou a agenda, organizou tudo, e veio uma pandemia e de repente tudo é diferente. E como nós temos a tendência a viver esse tipo de cenário cada vez mais constantemente, o mundo tem que estar preparado para dar essas respostas rápidas e reorganizar os planos. Então, assim, dentro desse novo mundo, digamos assim, o novo normal, né, que virou aí também uma palavra da moda, a gente não sabe ainda quais ferramentas vão caber e quais não vão. Então, o que a gente sabe? As melhores ferramentas que a gente tem para o momento de transição, que são essas 21 que a gente escolheu aqui e mais algumas. E a gente vai falando sobre elas à medida do próximo ano. As sprints, elas são ferramentas que trazem vários conceitos embutidos. Então, vamos lá. Para começar, um deles é aquele conceito do limite de tempo que eu falei com vocês, se não me engano, ontem. Quando a gente tem um limite, a gente estimula a nossa criatividade. Então, quando você precisa obedecer a uma norma, mas precisa fazer diferente, você precisa usar a sua criatividade. Não tem outra ferramenta, né? E a criatividade exige essas duas coisas, a necessidade e o limite. E todo limite exige maturidade. Maturidade da pessoa, sim, e maturidade do time também. Logo, o que foi que eles perceberam? Eles perceberam que, assim,
os brainstormings, os workshops de brainstorming, como é que eles funcionam? Que são aqueles workshops famosíssimos dos post-its na parede, né? Então a gente reúne, quantas pessoas vocês quiserem, de 2 a, 200, realmente não tem limite de pessoas, mas é entendido que as pessoas precisam ter uma função ali, né? Existe uma razão para a pessoa estar ali naquele grupo. A gente vai fazer um brainstorm, que é uma chuva de ideias. Então vamos dizer que a gente vai fazer um brainstorm para construir o nome da marca, tá? Todo mundo vai dar a opinião de qual que vai ser o nome da empresa. Aí as pessoas vão trabalhar naquele sozinho em conjunto, né? Que é uma coisa que a gente trabalha bastante. Então vai rolar as ideias que as pessoas vão tendo individualmente, depois a gente passa isso pro grupo e é depois discutido em grupo. O que acontece nesse momento? Os brainstorms, eles geram várias ideias. E muitas vezes o que acontecia era, dentro do brainstorming surgiam várias ideias, aí as pessoas iam para casa, elas tinham outras ideias, e aí eram aquelas ideias, na verdade, que eram desenvolvidas, e não as que foram estimuladas na reunião. E eles começaram a perceber que isso acontecia com muita frequência. Então eles faziam reuniões de projetos, de ideias, o que a gente vai criar para o Gmail, o que a gente vai criar, né, para determinada ferramenta que eles quisessem evoluir. Vamos fazer uma reunião, vamos ter ideias. Aí tinham várias ideias e as ideias ficavam ali. Aí, de repente, alguém, estimulado por aquelas ideias, pensava, acho que eu vou por esse outro caminho. E aquela ideia, ela decolava. Então, dentro de todos esses estudos, eles perceberam que, primeiro, um workshop ele precisava ter uma sequência de tempo. E segundo, esse tempo não poderia ser muito grande. Então, fazer uma reunião só, por exemplo, um dia de 4 horas, não era o bastante, porque daí a gente não tinha aquele tempo de descanso dessas ideias e de retomada do grupo. E essa interação, né, esse vai e vem, fazia muito bem para tudo que estava acontecendo ali, enfim, para as pessoas trabalharem tanto colaborativamente, né, tanto em conjunto, quanto introspectivamente com elas mesmas. Aí foram refinando todas essas ideias e chegaram a um consenso. 5 dias é um tempo ideal para a gente ter ideias, testar e validar, decidir se a gente quer colocar isso para frente ou não. E a gente entra naquele conceito do errar rápido. Então, quando você roda uma sprint, por exemplo, de uma ideia e chega no final do teste e dá errado, para nós é um sucesso. Por quê? O que foi descoberto ali? Que aquele não é o caminho. E foi descoberto extremamente rápido. Então a gente não precisou passar 1 ano testando alguma coisa para descobrir que aquela coisa não ia dar certo. Então esse aprendizado rápido faz parte do novo normal, vamos dizer assim. E faz parte de algo que a gente vai precisar muito para 2021. Que é andar rápido, tocar rápido as coisas e trabalhar muito a nossa intuição. Por isso, eu sei que eu sou chata nesse aspecto, mas essa é a razão pela qual eu falo tanto sobre linkar o desenvolvimento humano com essas ferramentas. Por quê? Porque é só quando a gente trabalha o nosso autoconhecimento, a gente trabalha as nossas forças, sabe quais são nossas fraquezas, para saber quais são as forças e fraquezas das pessoas que interagem com a gente, que a gente começa a trabalhar melhor nossa intuição. E a intuição da velocidade. Essa é a característica feminina mais importante dentro do mercado de trabalho e a mais desvalorizada. A intuição traz velocidade. E em um momento que a gente precisa responder rápido, essa é a única ferramenta que existe. Pessoal que está entrando, beijos, boa noite pra vocês, tudo bem com vocês? Eu tô aqui falando, né, não cortei meu raciocínio aqui pra falar com vocês, mas agora já parei. Eu falo que nem uma descompensada, né, gente? Eu adoro esse assunto. Então, olha só, dentro de tudo isso, eles pegaram lá os 5 dias e falaram, beleza, então vamos nesses 5 dias entender como que o processo funciona melhor. E aí decidiu-se que na segunda-feira, a gente faz o mapeamento do problema, que também é uma coisa que a gente chama de problem framing, né? Muitas vezes, dependendo do assunto, né, que a gente está tratando, da complexidade do assunto que a gente está tratando,
essas informações precisam ser recolhidas antes. Então, a gente faz um processo que a gente chama de pré-sprint. A gente recolhe os dados, por exemplo, digamos que a gente queira solucionar um problema de custo fixo alto. Rodar uma sprint nisso é excelente, de verdade, é muito legal. E aí a gente vai precisar de algumas informações. Então, por exemplo, a planilha de custos, né? Ou, enfim, a agenda das pessoas certas. A gente vai precisar de uma série de coisas que são preparadas na pré-sprint. Na segunda-feira, senta todo mundo ali, a gente vai fazer um levantamento daquelas ideias. Aí a gente vai falar com especialistas, a gente vai trazer pessoas de fora, a gente vai trazer uma série de dados, a gente vai levantar esses dados. É tipo assim, quando a gente tá arrumando o armário, que a gente tira as roupas todas de dentro, assim, pra olhar o espaço e as roupas e começar a triagem. E isso é muito legal, gente. Vocês não têm noção da quantidade de coisas que aparece ali. Muitas vezes, é bem interessante isso, a gente roda uma sprint e nessa etapa do mapeamento a gente começa a guardar, né, a identificar vários problemas que vão ser rodados em outras sprints, porque eles são sistêmicos. E aí a gente entra de novo na questão das matrizes, tanto na matriz de polaridade quanto na matriz de complexidade, que trabalham os problemas sistêmicos, que parecem super complicados e confusos, mas não são nada complicados e confusos. Os problemas sistêmicos são problemas que exigem mais de um departamento para resolver. Então, por exemplo, as escolas, muitas vezes, elas dependem da política, elas dependem da comunidade, elas dependem de fornecedores. Isso é um problema sistêmico, quando não só você consegue resolver o problema. Quando você precisa de uma outra pessoa ou um outro grupo, você tem um problema sistêmico. Nesse aspecto, a gente trabalha a matriz de complexidade. E aí eu convido vocês a fazer inscrição, a gente vai ter uma aula só dela. Vai ser uma aula longa, vai ser um webinar de umas 2 horas com várias atividades, vai ser muito legal. E tem aí no meu link lá na bio o cadastro para vocês fazerem para essa aula. É realmente um convite muito legal. Então, vai ser bacana. O convite muito legal não é... Ficou estranho, né, gente? Mas é que é tão legal que eu não sei nem como que eu convido vocês pra fazer. Só vai lá fazer o cadastro. Vamos voltar aqui na segunda-feira. Então, beleza. Mapeamos tudo que a gente quer trabalhar. Na terça, a gente vai esboçar essas ideias. O que significa que a gente vai dar uma base pra elas. A gente vai ter uma construção maior do que são essas ideias propostas, do que são essas trilhas propostas. Quando a gente fala em estudos do futuro, o que a gente vai fazer é olhar para frente, fazer a previsão dos cenários, do que pode acontecer e do que provavelmente vai acontecer, ou enfim, das possíveis trilhas, e tomar essas decisões na quarta-feira. Parece muito tempo, gente, não é. Acreditem. É necessário que a gente tenha essa diferença de dias, porque muita coisa surge e a gente começa a compreender os problemas, compreender aquilo que você está tratando e as soluções começam a vir. A gente começa a maquinar tudo isso. Na quarta-feira a gente vai votar. O que é legal sobre o voto? A gente faz assim, existem bolinhas normalmente, né, que significam os votos das pessoas. E se você está solucionando, por exemplo, um problema financeiro, a gente pode decidir que o gerente ou coordenador financeiro é o decisor. Ele decide qual ideia que vai para frente. Ele decide aonde, né, ele vai apostar, ou enfim, qual que é o maior peso. Só que o que acontece? Ele tem, 2 bolinhas, 3 bolinhas, a gente cria o ranking com a equipe de quem tem maior poder de decisão. E nesse maior poder de decisão, pode ser que na soma a pessoa perca. E aí a gente entra em uma questão comportamental muito importante, que é um problema que a sprint resolve. Ela traz a questão da quebra da hierarquia. Então, por exemplo, pode ser que o decisor ele entenda que a opção A é melhor. Aí ele volta lá 2 bolinhas. Mas as outras 3 pessoas da equipe acham que a opção B é melhor. E aí as outras 3 pessoas têm mais peso do que ele. E isso é muito importante para que a gente crie o engajamento.
quando as pessoas estão ali de coração aberto, o que acontece é assim, a opção que é votada, realmente a opção que ganha, ela é abraçada por todo mundo. Ela não é uma ordem que vem de cima para baixo, porque todas as pessoas estão comprometidas em resolver aquele problema. Então, quando a gente fala, por exemplo, aí dentro desse exemplo, que na segunda a gente mapeou lá qual o problema dos custos fixos, enfim, quais são as possibilidades, vamos falar com os especialistas, vamos ver o que a gente tem que fazer, vamos ver quem não tem problema com custos fixos e a gente pode modelar, quem falou sobre o assunto, enfim, fizemos lá toda essa elencagem. Muitas vezes é na segunda que a gente faz pesquisa. Pode ser que a gente faça pesquisa com o consumidor. Esse item é importante para você, aquele item é importante para você, porque de repente você tem um item no seu custo fixo que você acha que o seu cliente ama de paixão, que o seu cliente acha que é o diferencial. E o cliente mesmo, para ele tanto faz. Não fazia diferença. Por exemplo, se o produto for mais barato porque não tem aquilo, tá melhor para ele. A gente precisa descobrir isso. Precisa começar a ouvir o cliente e entender o que ele pensa, porque é para ele que a gente trabalha. Quando a gente fala sobre essa forma de trabalho, né, de centrar no ser humano, o que a gente quer dizer é exatamente isso. Ter uma empresa, ser um empresário, é servir. Então, eu tenho uma empresa que faz determinada coisa e eu quero que essa determinada coisa, ela resolva o problema de alguém, né? Ela efetivamente funcione para aquela pessoa, dentro da ideia dela de solução. E a gente tem muita dificuldade com isso nos dias de hoje, porque a gente é pouco treinado para pensar no bem do outro pelo outro. E aí a gente vai entrar na questão da empatia e porque são os empatas, os líderes do futuro. Só que isso é mais pra frente. Por hora, vamos lá, voltando pra quarta-feira, a gente tem uma equipe que tá engajada em encontrar a solução para um problema. E que mesmo que o chefe, né, que é alguém mais alto na hierarquia, tenha escolhido uma opção e a equipe votada em outra, na hora que aquela decisão é tomada, na hora que se fale, gente, é a trilha B que a gente vai seguir. Some tudo aquilo que foi discutido. A partir de agora, a função de todo mundo, a regra é uma só, é fazer aquilo dar certo, é fazer aquilo acontecer, é fazer aquilo sair do papel. E aí a gente gera autonomia. Então, quando a gente tá na quinta-feira construindo o protótipo, todo mundo sabe o que tem que fazer. Quando é bem decidido na quarta-feira, quando fica bem claro a imagem daquilo que você quer construir, na quinta-feira todo mundo sabe o que tem que fazer e todo mundo vai lá fazer. E na sexta-feira todo mundo vai estar engajado para testar, e aí todo mundo vai honestamente analisar os resultados. E é assim que o Google gera a produtividade que eles geram, que eles lançam tantas ideias e que muitas empresas começaram a virar uma fábrica, tipo, gigante de produções, de criações de novas ideias. É assim que funcionam as aceleradoras, é assim que a gente consegue tirar de dentro das empresas a solução dos problemas que as pessoas precisam. Existe uma frase que eu, na verdade, não gosto muito dela, mas ela é famosa aí no nosso meio empresarial. A gente fala bastante sobre aonde tem dor, tem dinheiro. E o que isso significa é que enquanto existe um problema, existe um mercado. Então, toda vez que a empresa encontra esse problema, e aí, por exemplo, a gente vai falar que na segunda você conversou com especialistas e clientes. A gente vai falar que na quarta-feira a gente engajou uma equipe em uma ideia clara e precisa. E que na sexta-feira houve uma interação entre essa equipe engajada e aqueles clientes que queriam ser atendidos. Tanto os clientes, na verdade, quanto os stakeholders, que são todas as pessoas que têm aí alguma relação com a empresa. Quando essa interação acontece, a empresa, ela mostra para o mundo que ela é capaz de gerar soluções. E que ela não está preocupada se essas soluções elas foram vendidas ou se elas não foram vendidas. Na verdade, o que ela está querendo é resolver o problema. Quando a gente testa e a gente percebe que não foi legal, o produto ainda não tá bacana, né? A gente faz aqueles testes tipo teste beta. O que acontece muitas vezes é assim,
a interação entre a pessoa e o cliente, né, da empresa. Então, por exemplo, eu vou lá testar com vocês se vocês gostaram, né, de uma solução que a gente ofereceu. Talvez vocês não tenham gostado, mas a partir daquela solução, vocês vão sugerir outra coisa que vocês acham, né, que vocês achem mais legal. E aí a gente encontrou aí a solução, né, se todo mundo falar a mesma coisa. E a gente volta lá na primeira ferramenta, que é a curva exponencial, ou seja, construir por cima. E a gente percebe que no fundo tudo gira em torno disso, em dar movimento para as coisas. Sempre que você tem um propósito e que você está honestamente buscando uma forma de colocá-lo no mundo, de forma a atingir a maior quantidade de pessoas, você precisa que essa ideia esteja em movimento. Oi, 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 oi. Ai, quanto tempo! Gente, eu preciso dar oi aqui pro pessoal que entrou, que eu tô aqui falando de novo, a louca. Mas é isso, sejam muito bem-vindos. A gente tá falando das sprints, que é uma ferramenta muito legal que o Google trouxe. Na verdade, assim, ela foi criada dentro do Google, né? E acabou virando uma marca deles, aí algo que eles defendem muito. E assim, pra gente não se estender muito hoje, que eu sei que é um sábado, né? E eu agradeço aí todo mundo que tá aqui, que tá empenhado nesse aprendizado. A verdade é que as sprints, elas trazem pra gente esse cenário de colaboração, regeneração, criação de uma empresa ou produto para realmente solucionar um problema e a forma de colocar uma equipe engajada e motivada dentro desse propósito e dessa solução. É exatamente o que acontece quando a gente precisa, sei lá, em casa, resolver o problema de quem limpa o quê, quem paga o quê, quem faz o quê. Então, os grupos, eles estão a todo momento precisando desse envolvimento, dessa compreensão do problema, para ter ideias sobre, né, como que pode resolver esse problema, para todo mundo participar, para que não seja uma ordem de cima para baixo e a pessoa que tá ali só aceite e é isso aí, beleza. Hoje eu tava numa conversa com uma amiga minha, a gente tava falando sobre autonomia. E aí nessa conversa a gente tava falando que o que acontece? Quando as pessoas querem esse sentimento de serem necessárias, elas começam a gerar burocracia. Então elas começam a gerar esse tipo de coisa assim de você não faz isso sem me perguntar antes. Você não preenche isso aqui sem antes passar na revisão de alguém. E esse tipo de burocracia faz com que as pessoas que trabalhem nesse ritmo não pensem. Aí a gente vai entrar justamente no caso da aprendizagem. Tipo, não tem aprendizagem, tem instrução. Então assim, sua função é fazer o relatório e passar para revisão. Ponto. Não existe um pensamento, não existe uma participação daquela pessoa, não existe o desenvolvimento daquela pessoa. E você tá sempre sendo necessário. Isso vai de encontro com as inseguranças das pessoas. Então a gente precisa trabalhar isso em nível de terapia quando está em posição de liderança. Agora, honestamente, a gente precisa trabalhar isso sempre, né, gente? Trabalhar nossas inseguranças é um caminho constante. É um caminho que, independente se você está em posição de liderança ou não, você precisa fazer. Especialmente, na verdade, se você não estiver e você estiver trabalhando as suas inseguranças, você vai estar trabalhando em um ambiente mais seguro, porque não está sendo exigido de você que você cuide de outra pessoa. E aí você vai estar pronto para cuidar de outra pessoa quando esse cenário chegar. Por isso que eu defendo muito que a gente pare de chamar os treinamentos de liderança dentro das empresas de treinamentos de liderança. Porque a aparência que a gente dá para isso é que é só para esse nível de pessoas que já tá aí num determinado escalão e a gente coloca uma pressão enorme nessas pessoas. Eu acho que a verdade é que assim, a gente tinha que ter treinamento para ser humano. E é isso aí, assim. Então assim, a gente tem aqui um treinamento de ser humano e todo mundo que é ser humano tem que fazer. Se é ser humano, se encaixa, então vamos fazer. Porque esse tipo de situação é básica. Esse tipo de situação é para todo mundo. Tem equipe de todos os níveis. Então a gente sempre tem essa necessidade de colaboração. Tem um empresário brasileiro que eu acho ele sensacional, o Ricardo Semler. E no livro dele ele escreve, e olha, faz tempo que
esse livro, gente, eu acho que faz uns 12 anos que ele esse livro, e ele já tinha feito isso, sei lá, uns 5 anos antes de escrever o livro. Então, a gente vê que isso não é nenhuma novidade. Isso é coisa que está aí já há um tempo para ser feita e que requer coragem apenas. Ele escreve no livro que assim, tinha o pessoal da fábrica lá e precisava pintar a fábrica. Aí ele chegou para todo mundo e falou assim, ó, quem fica aqui não são vocês? São. Tinha uma, sei lá, umas 100 e poucas pessoas. Ele falou assim, então vocês decidam que cor que vai pintar a fábrica e pintem. Tipo assim, sei lá, pega uns 2, 3 dias do trabalho, né? Ao invés de fazer o trabalho, pinta aí. E assim, isso tem um poder, tem uma força, é tão absurdamente impactante. Porque quando a gente pensa, olha só o que acontece. Se você fosse pintar a fábrica de um jeito mais tradicional, então eu vou colocar umas aspas, o que você faria? Você fecharia, né, a fábrica, faz, bom, vamos pintar esse lugar. E aí você escolhe a cor de acordo com algum especialista que disse que a cor XY é melhor. E vai lá, contrata uma empresa para pintar, então assim, você gera um custo. As pessoas vão estar em casa de qualquer jeito, e aí, beleza, o ambiente está pintado, as pessoas voltam. Isso é muito frio. Aí olha só a comparação, olha só o que esse cara fez. Ele foi lá e falou, bom, ao invés de vocês ficarem em casa e eu pagar pessoas para vir pintar, eu pago vocês para vir pintar. Então, quem vão pintar são vocês mesmos. E vocês vão trabalhar juntos para entender qual a cor que vocês querem, decidir e pintar. E isso é um poder que você dá para a pessoa de mostrar para ela que ela pode sim e deve atuar sobre o ambiente que ela vive. E, gente, sempre que vocês puderem fazer isso, deem esse poder para as pessoas. Deem o poder para as pessoas atuarem sobre o ambiente que elas vivem. É sobre essa mesa aqui, é sobre essa mesa aqui, é sobre essa planilha, é sobre essa planilha. É sua, você que faz, você tem poder de criação, você tem poder de deixar a sua marca. As pessoas precisam conhecer a sua marca e deixar a sua marca no mundo. Isso é essencial. Então, as sprints, elas trazem aí uma forma da gente juntar os grupos de uma forma colaborativa ao redor da solução de um problema. E o que comumente acontece é que como tá todo mundo daquela equipe engajado em solucionar aquele problema e empolgado em ver aquela ideia decidida chegar no mundo, ela realmente acontece. Porque a gente começa a vir naquelas luzinhas, sabe? Já fulano, é tudo ciclano lá, chega tudo mais. E fica fechado, eu trabalhar, não sei fazer, não sei nem quanto tempo aqui que eu falei. Pra gente, ó, faz uma reunião, tá tranquilo, deixa eu ter bastante tempo aqui pra eu trabalhar lá. Queria falar uma outra coisa. Quando a gente fala desses sprints em empresa grande, normalmente a gente roda os 5 dias de sprint em um ambiente externo de preferência. Porque existe muita... Ih, gente, perdi a palavra. É muito positivo que a gente tire as pessoas do ambiente que elas estão. Isso estimula bastante a criatividade e estimula, assim, o acesso à pessoa. Então, sabe aquela coisa de, eu tô na salinha do lado e daí se tem algum problema, vem a pessoa, bate e fala, desculpa interromper só um pouquinho. E aí, enfim, quebra aquele estado que a equipe tá. Então, em empresas maiores, a gente normalmente faz isso. Em empresas menores, isso não é possível. Então, para parar 5 dias a empresa para fazer isso, porque muitas vezes a gente vai rodar sprint com 5 pessoas, que são as pessoas que trabalham ali no escritório. Podem ser 10 pessoas, uma empresa de 50, faz muita diferença. Então, o que a gente faz é fazer meio período, reuniões de 1h30, 2 horas, dependendo do nível do produto que você quer criar ou do problema que você quer resolver, não tem a necessidade de fazer os 5 dias por inteiro. E o que a gente precisa é da necessidade de se comprometer. Então, por exemplo, a gente vai fazer 1h30, 2 horas por dia. Essas 2 horas precisam estar blocadas na agenda de todo mundo. E não é para ter inconvenientes, não é para ter emergência, não é para ter nada. Alguém precisa conseguir resolver os problemas da empresa naquele momento. Isso não é possível, vira e mexe, o dono precisa sair. Gente, é melhor do que nada. Então, pelo menos, comecem testando. Pelo menos, comecem a testar, colocar uma consultoria, colocar alguém ali de fora mediando isso, porque faz toda
toda a diferença do mundo. É um compromisso que você tem com alguém de fora. E a gente age diferente. Nós somos diferentes quando tem alguém de fora, não tem. E então eu sempre dou essa dica. Porque por mais que a primeira sprint rode meio estranha, com aquela interrupção, com alguém batendo na porta, com o telefone tocando, ainda assim ela roda. E aí a gente começa a perceber o quanto faz diferença e já começa a se educar, a mostrar para as outras pessoas que elas precisam de autonomia para resolver os problemas. Porque muitas vezes a gente reclama, eu escuto demais isso dos pequenos empresários, enfim, coordenadores, as pessoas que falam que as coisas não andam quando elas não estão ali, ou que elas ficam 24 horas. Gente, que eu já ouvi, você não tem noção que eu já ouvi de empresário que fala que tá 24 horas por dia disponível no WhatsApp. E assim, a pessoa fala com orgulho até, ela fala assim, eu tô aqui, respondo a hora que for, respondo. E isso é muito perigoso, porque isso gera uma estafa na pessoa, gera um comprometimento que a pessoa não tem que fazer. Você não tem que estar comprometido com o seu trabalho 24 horas por dia. E para quem escuta, é estranho. Gera uma sensação ou de que a pessoa é meio maluca, e, tipo, você não quer se relacionar com aquela pessoa, ou de que, tipo, você é que tá errado. Tipo assim, você é que não tá acompanhando aquilo. Só que a questão é, a pessoa tá ocupada 24 horas por dia não é melhor do que a pessoa tá sendo produtiva 10 horas por dia. Isso já aumentando aí umas 2 horas no horário comercial. Mas o empresário nunca trabalha mesmo 8 horas por dia. A gente trabalha bem mais. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Nós vamos falar sobre regeneração. A gente vai falar ainda na sequência, né, desses 7 dias de use essa ferramenta. Então, nosso próximo bloco é use com cuidado. E no terceiro bloco, vamos sobre aquilo que não deve usar. Então, regeneração é o propósito do momento. Se você não encontrou seu propósito, se você ainda está trabalhando num propósito social, trabalhe no propósito da regeneração. A gente precisa conseguir encontrar os problemas. Deixa eu tirar aqui um pouquinho esse card, já que já falei bastante sobre a sprint. A gente precisa trabalhar na solução de problemas que são grandes, que são apresentados pelo nosso mundo. Lá na Singularity, quando o pessoal está desenvolvendo tecnologia exponencial, a gente fala muito sobre isso. Cara, encontra um problema do mundo para você resolver que é gigante. Então, assim, a Nestlé, por exemplo, quando a Nestlé começou, o cara queria resolver o problema da mortalidade infantil. É tipo assim, as crianças não estão conseguindo nutrientes o bastante para sobreviverem, as crianças morriam. Então, assim, olha com o que o cara se comprometeu. Tipo assim, há 100 e poucos anos atrás, o cara se comprometeu a resolver um problema do mundo que era tipo, a criança está desnutrida. Ninguém teria dito pra esse cara que ele ia resolver esse problema. E tá aí, a Nestlé hoje, gigante, tipo, o mundo inteiro conhece essa empresa. São esses sonhos enormes, essa vontade de resolver esses problemas realmente importantes do mundo que fazem com que você atraia as pessoas certas para conseguir dar voz para isso. E são esses testes rápidos que as sprints fazem, de aprender rápido por errar rápido, que fazem com que a gente tenha velocidade e não desista dos nossos sonhos. Porque muitas vezes o que faz a gente desistir é assim, você vai lá e fica, sei lá, 5 anos, 10 anos em torno de uma ideia. E essa ideia dá errado. E isso é uma crise muito grande na sua vida. Na vida empresarial, né? O empresário, ele precisa saber testar rápido, errar rápido e evoluir rápido, porque isso não é pessoal, gente. Não é sinônimo de fracasso, sabe? A gente trabalha bastante esse lado para que a pessoa entenda que, assim, existem vários caminhos. E no fundo, eu tive uma professora, gente, eu sempre me lembro dessa história, foi muito engraçada. Ela fez uma prova de múltipla escolha. E essa minha professora passou uma moto aqui super barulhenta, não tem pinho aqui nessa história. Eu tava na faculdade e eu era enlouquecida, mas gente, vocês não têm noção quanto eu era invocada com o meu histórico escolar. Porque um dos meus objetivos na vida
é estudar em Harvard. Então, assim, eu queria fazer um mestrado, doutorado, um curso, qualquer coisa, assim, que expandisse a minha mente. Eu falava, eu tenho que estudar em Harvard. E aí, eu tinha uma sensação, né, de que eu precisava do meu histórico escolar perfeito. Então, eu era incomodadíssima com as notas, né, com tirar uma boa nota, enfim. É isso que é legal, vocês percebem? Tipo assim, então eu tinha um sonho que parecia muito distante de mim. Eu falava, tipo, eu estudava ali na escola pública de Santos e eu sonhava em estudar em Harvard. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que me ocupar do meu histórico escolar, porque é a única coisa que nesse momento tá no meu controle. É tirar boas notas pra eu poder justificar pros reitores que eu sou uma boa aluna. E aí, eu fui discutir com essa professora, porque ela me deu uma nota menor, né, do que eu queria, que eu esperava, porque ela disse que eu dei uma resposta, eu sei lá, eu falei A, era B, e que a resposta A era certa, mas a B era mais certa. Eu falei, professora, isso é uma prova de múltipla escolha. Tipo, só tem uma resposta certa, pelo amor de Deus. É tipo, qual é a resposta certa? E aí ela insistiu que a resposta B era mais certa. Por mais que eu tivesse certa, existia uma resposta mais certa. Eu falei, não. E tinha assim, marcou. Foi aquele choque emocional. E eu briguei com ela. Aí ela pegou e falou assim, tá bom, Larissa, o que você quer? Você quer um ponto a mais? Eu te dou um ponto a mais. E me deu um ponto a mais e a história ficou resolvida. E muito tempo depois, essa história me veio na cabeça quando eu comecei a aprender sobre essa questão de errar rápido. Porque a verdade é que assim, você pode escolher um caminho e seguir nele. Se você tiver determinação, ele vai dar certo. Só que isso não significa que ele era o caminho mais certo, o mais eficiente, sabe? Aquele que era mais veloz. Isso só significa que você não teve coragem de perceber que os pontos que deram errado naquilo poderiam ser melhorados em um outro caminho. E, gente, isso é uma lição de vida aqui, ó. Deixa eu ler aqui que vocês estão rindo de mim já. Eu lembro que você ficava bravo porque tirava 9. Eu já ficava muito brava. Porque assim, ó, sejamos justos. Eu não ficava brava se eu soubesse que eu errei. Tipo assim, beleza, eu errei. Ficava brava comigo, né? Putz, errei, não estudei bastante. Sei lá, me jogava lá um monte de culpa que depois eu tive que trabalhar. Então, se você for assim, por favor, manda uma mensagem pra mim que eu conto pra você quais foram as minhas experiências. O que eu ficava brava era tipo isso, assim, professora, mas eu não errei a resposta, eu dei a resposta certa. Tá, mas tem uma mais certa. Jesus, eu não conseguia compreender, assim, era um negócio que me dava num negócio. E hoje eu já entendo a diferença entre a determinação e a perseverança. Então a gente precisa tomar muito cuidado com uma coisa que eu delicadamente chamo de o arquétipo da mula. Tem gente que tem o arquétipo da mula. E aí são aquelas pessoas que ficam insistindo na determinação. Eu sou uma pessoa determinada. O que eu faço? Eu erro constantemente e eu continuo naquele caminho. Você fala, meu filho, pelo amor de Deus, desapega. Então, façam esse exercício. Aliás, eu vou falar pra vocês que um exercício que eu adoro passar de pré-sprint é justamente o de arrumar o armário. Eu falo pra pessoa, primeiro, pra você trabalhar com ideias, que são mentais, né? Ideias são itens mentais. É ideal que você tenha um equivalente físico. Então, trabalhe com itens físicos. Vai lá no seu armário, tira tudo do armário de dentro, limpa o armário, e aí olha para as coisas. E daí começa a fazer um trabalho de doar as coisas, de se libertar das coisas, de pensar assim, tá, eu comprei isso aqui, mas eu não uso, eu não gosto disso. Seja honesto, eu não gosto disso. Essa ideia pode ser legal pra outra pessoa que é blogueira, que é legal, que ficou bonito nela, mas eu não quero pra mim. E a gente vai fazer esse exercício na coisa física e quando chega na sprint a mentalidade tá lá. É tipo assim, você já associa aquela ideia, aquele post-it daquela ideia, já com aquele vestido verde-oliva que nunca ficou bem em você, entendeu? E não adianta se fica bem em todo mundo, e você não fica. E a ideia para a empresa é exatamente a mesma coisa. É aquilo que a empresa veste, é aquilo que a marca veste, né? Então, faz muito parte de todo o trabalho que a gente faz. E o que a gente tem intenção, na verdade, de trazer nessas lives é justamente isso. Vocês percebem como tudo se conecta? Então eu venho há alguns dias falando sobre vários conceitos, eles são sempre conectados, então eu preciso de um para trazer outro. E a gente vai conectando tudo com a nossa vida.
tem coisas que a gente precisa deixar ir. E entender que, assim, não tem nada de errado com aquela coisa, ela só não se encaixa com você. E esse exercício de deixar ir, gente, é um exercício muito precioso. É o exercício de você, muitas vezes, inclusive, fazer o que a outra pessoa precisa que seja feito. É falar assim, olha, eu tô terminando porque não tá dando certo e porque a gente precisa, né, deixar ir. E deixar ir. E não continuar atrás daquela pessoa, ou continuar respondendo, enfim. Apoie aquela pessoa na decisão de seguir o próprio caminho. Pela pessoa. Entendeu? Porque é o importante pra ela. Não é sempre sobre você. E muitas vezes são esses treinos físicos aí de tirar uma roupa do armário e doar, sabe? Procura doar um agasalho todo ano, sabe? A gente compra um monte de roupa, sabe? Por mais que você goste, tem alguém que precisa. A gente fala bastante sobre essa diferença entre a generosidade e a caridade, né? A generosidade é você doar, né? Se você tem e você doa. A caridade é você dividir, realmente. Então, assim, eu preciso pra mim e você também precisa. Então, a gente vai dividir aquilo que a gente tem. Essa é a caridade verdadeira. Então, eu acho que são esses exercícios que são muito legais. E as lives, elas têm essa intenção de trazer um pouco do humano dentro do trabalho, da eficiência e de uma ferramenta de produtividade. Gente, a Sprint é uma ferramenta de produtividade, de acelerar a produção de ideias, enfim, e o protótipo, e o teste, a conversa e a pesquisa. Então, assim, como que dentro de uma ferramenta de produtividade cabe tanto significado? Porque ali dentro tudo o que tem são vidas. E toda ferramenta de produtividade precisa responder a uma vida melhor. A gente precisa conseguir encaixar. Se vocês encontrarem de uma ferramenta de produtividade e não conseguirem encaixar ela na sua vida pessoal, ela não serve. Porque se ela não serve pra você, ela não serve pra empresa. Vamos lá. Que vocês estão rindo de mim ainda aqui, ó. Tem vários de vocês rindo porque eu não gostava de tirar nota baixa. Não gostava, gente. Incomodava. Vamos fazer desapegos. A gente tá num ótimo momento do ano, tá? Já fica a dica aqui, hashtag fica a dica, faça a sua faxina de ano novo, né? Já faz aí o que tem que fazer. Vim até de branco hoje aqui, ó, pra combinar. Aí aqui, ó, tem um casal aqui e um contando que não desapega das coisas e não vai desapegar do marido. Ah, que bonito. É do que faz mal, gente, né? Ou do que, né, a pessoa precisa ir, aquela coisa toda. Não precisa sair por aí desapegando de tudo que você tem, não. Calma, não é fazer isso. Esses dias eu brinquei com um professor de dança. Comecei a fazer aula de dança, gente. E aí eu brinquei com um professor de dança que, assim, as pessoas, às vezes, elas querem desapegar. Elas chegam pra mim, isso é muito comum. Elas chegam pra mim e falam assim, eu quero esquecer a pessoa, né? Outra pessoa. Eu fico lembrando ainda desse relacionamento, eu quero esquecer. Eu falo assim, então, sabe o que você faz? Põe uma mochila nas costas e vai pro Machu Picchu, né? Se puder, se não puder, vai fazer a trilha do Bonete aqui em Ilhabela, super recomendo, maravilhosa, né? E com uma mochila nas costas, com tudo que você acha que você tem que levar. Gente, esse exercício é um exercício pra vida. Recomendem pra todo mundo, assim, ó. Espalhe, sabe, tipo, espalhe amor? Espalhe esse exercício. Porque, assim, você percebe o peso que você carrega. A quantidade de coisa inútil que você leva. E não te deixa caminhar, você não consegue andar com aquela mochila pesada nas costas. E a vida da gente é igual. Então, é preciso ser leve. Você não pode carregar as coisas, carregar as pessoas, carregar a roupa. Tem que ser leve, tem que fazer sentido. Então, é isso. Vou deixar aqui pra vocês essa mensagem no sábado à noite. E por ser sábado à noite, eu vou falar pra vocês que eu também recomendo que vocês façam aulas de dança. Eu acho que eu vou fazer uma live qualquer dia só sobre o que eu aprendi nas minhas aulas de dança, para além de dançar, que eu continuo sendo meio desajeitada, por mais que meu professor se esforce. É muito importante que a gente comece a resgatar a arte e colocá-la de volta nas nossas vidas. Então, beijos pra vocês, aproveitem o sábado à noite com muita arte e até amanhã, que é domingo, mas estaremos aqui. Então, beijos, amo vocês.
A Ju, você entrou pra ganhar beijo. Tô com saudade.